Gênesis capítulo 22, versículo 5. Gênesis 22, 5. E oremos ao Eterno que Ele nos dê direção, que Ele nos dê entendimento sobre a palavra de hoje. Nosso Deus e Pai Celeste, o Senhor é bom, o Senhor é sábio, e cada vez que nós abrimos Sua palavra, pois o seu Espírito revela ao homem sedento, à mulher faminta por Tua palavra, as devidas revelações que essas pessoas vão precisar para o dia de hoje. O Senhor fala, mesmo que Sua palavra seja tão antiga, ela se torna reveladora para os dias de hoje, no nosso dia a dia. Por isso que, Espírito Santo, lhe convidamos e lhes dizemos as bem-vindas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa-me lhe contar o contexto daquilo que nós vamos estudar hoje. Nós estamos falando de Abraão. Abraão, já com uma idade bem avançada, já com seu filho Isaac, a promessa chegou. Abraão esperou tanto tempo. Mas depois de um certo tempo, o menino cresceu. E Isaac, já com uma certa idade, cresceu. Mas Deus nota em Abraão algo que o Senhor não gostou. Que Abraão começou a amar mais o seu filho Isaac do que o próprio Deus, o que nós chamamos de idolatria. E para uma pessoa escolhida por Deus, quando Deus chama uma pessoa para ser totalmente dele, a Bíblia diz que o Senhor, ele é ciumento. Por quê? Porque o Senhor quer ser amado acima de toda e qualquer coisa. E Deus notou em Abraão uma inclinação maior em Isaac do que do próprio Deus. Então o que o Senhor diz a Abraão, Deus coloca à prova Abraão, ele diz: Abraão, me dá seu filho, me dá seu Isaac, me dá o filho da promessa. E Isaac deveria ser sacrificado. É isso que o Senhor pediu para Abraão. A Bíblia diz que imediatamente Abraão responde: eis-me aqui. E de madrugada, no dia seguinte, Abraão pega o seu jumento, pega o seu filho Isaac, pega os seus 2 servos junto com ele, pega a lenha, pega a faca para o sacrifício. E ali começa a grande jornada de 3 dias de caminhada até o Monte Moriá. Até o Monte Moriá. E no versículo 5, quando chegar e Abraão avista o Monte Moriá, Abraão disse ao seu servo, no versículo 5, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Glória a Deus. Meus amados, Deus pede para Abraão sacrificar seu filho Isaac, mas a conversa que Abraão teve com seu servo é: nós vamos adorar, eu e meu filho Isaac, nós vamos adorar a Deus no Monte Moriá. Porém, voltaremos. Ou seja, como assim?
Abraão não estava prestes a sacrificar seu filho por obediência? Abraão não pegou a faca? Abraão não pegou a lenha para o holocausto? Por que Abraão diz para seus 2 servos que iria voltar junto com Isaac? Porque um homem que tem intimidade com Deus conhece o Deus que ele serve. Mesmo quando uma pessoa é provada por Deus, seja o que for, aprovação, eu falei na semana passada, ela serve para provar dentro do coração do homem aquilo que é necessário para que os anjos e os demônios reconhecessem algo no homem. No caso de Abraão, era necessário que esse homem fosse provado pela idolatria que foi encontrado no coração de Abraão. Mas Abraão conhecia o Deus que ele servia. Conhecia. Um homem de intimidade com Deus conhece, inclusive, muitas das vezes, o porquê está sendo provado. O que Deus quer extrair do coração do homem por meio de uma provação que o Senhor está permitindo dessa pessoa. Há sempre algo que Deus quer extrair de um teste, de uma provação. É claro que Abraão sabia perfeitamente que Deus não permitiria que Isaac seja sacrificado. Por quê? Porque isso era próprio ao Deus Baal. O Deus Baal era o próprio demônio, o próprio Satanás na época de Abraão. E Baal, para sacrifício, pedia sempre um filho, um menino, um sacrifício humano. Isso era próprio do demônio. Mas o Senhor nunca jamais pedia um sangue de um inocente. O Senhor nunca jamais pediria um sacrifício humano. E obviamente, Abraão sabia disso, porque ele conhecia o Deus de Israel, um Deus de amor, um Deus de justiça. Glória a Deus. Então, a falta de intimidade de muitos fazem que quando são provados por Deus, essas pessoas murmuram e abandonam Deus porque não conhecem Deus. Duvidam sobre a provisão de Deus. Tem medo de dizimar, porque tem medo do amanhã. Sabia que Abraão não teve medo em saber que Deus proveria o sacrifício? Abraão sabia que Deus proveria, que não seria a vez do seu filho, Isaac, que deveria ser sacrificado. Mas por meio de uma atitude de fé, de fazer prova, por meio da sua obediência, Deus proveria, não o sacrifício do seu próprio filho, mas a provisão de um cordeiro, que não deveria ser Isaac, mas deveria ser outro cordeiro, que nós vamos ver mais à frente. Então, muitas pessoas, e eu quero falar hoje inclusive sobre o dízimo. Muitas pessoas têm medo de dizimar porque têm medo do amanhã.
quando cai o maná do céu, eles o acumulam para outro dia por medo de saber que talvez Deus não proverá para o dia seguinte. Você sabia que a única forma de provar Deus, a única forma que Deus dá ao homem o direito de colocá-lo à prova é quando você dizima aquilo que você recebe? Sabia disso? Se você quer colocar Deus na prova, Deus, realmente eu quero lhe colocar à prova. A única forma que Deus permite é através dos dízimos e das ofertas. Está em Malaquias 3:8, que diz assim: pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta: como é que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam os dízimos todos ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão os seus frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, além, meus queridos, de ser um mandato de Deus, o dízimo e as ofertas que mandamos a Deus, elas devem ser feitas com entendimento das Escrituras. Vocês reparam que em nenhum momento, amados, em todos esses meses, durante os cultos, durante os estudos da OSE, eu falo sobre o dízimo e as ofertas. Mas eu quero dizer para todos vocês que os dízimos é uma permissão por parte de Deus de colocar o homem à prova. Mas também é uma oportunidade também do homem colocar Deus à prova, para ver o quanto o Senhor é provedor. Por que eu estou falando sobre os dízimos e ofertas? Porque é algo vindo de Deus, sim, meus amados. Porque o homem, Deus sabe, para muitos, eles têm o dinheiro como ídolo. Eles têm o trabalho como ídolo. O maior empecilho de muitos não entrar no reino de Deus é porque não tem tempo para Deus. Porque o seu trabalho se torna o ídolo, o Isaac. Porque seus negócios se tornam o seu Isaac. Porque o seu medo de amanhã, confiar que Deus não iria prover na sua vida, faz com que haja, sim, uma idolatria no seu coração. Mas é necessário, meus amados, sermos instruídos acerca disso. E assim como Abraão soube que Isaac voltaria do monte Moriá e que Deus supriria um cordeiro provedor, assim todo servo de Deus deve saber como Deus reagirá cada vez que Deus lhe pede seu Isaac, quando dizima e oferta para a sua casa. O dízimo e as ofertas é bíblico. E Deus sabe o quanto eu, pela minha cultura francesa, os franceses têm muito pudor, são muito reservados para falar sobre finanças. Mas
Obviamente, se eu não ensino para os membros da OSCE e para também aqueles que estão nos vendo sobre a importância de colocar Deus à prova, assim como Deus colocou Abraão à prova, nós não poderemos ver a mão poderosa de Deus sobre nossas vidas. Vamos continuar no versículo 6. No versículo 6 diz a palavra: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Que tremendo, amados. A analogia começa aqui. Ou seja, quando se fala de analogia, a simbologia, aquilo que Deus pede para Abraão, que é seu filho único, é a pura representação daquilo que Deus vai pedir a seu filho unigênito, o seu filho único, que é Jesus Cristo. A figura paterna de Abraão e a figura paterna que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Abba Pai, o Pai, o Pai. Deus Pai começa a anunciar para o primeiro descendente de uma grande nação aquilo que está prestes a fazer nos dias vindouros. Assim como Abraão pegou seu filho nos ombros, diz a palavra, e o levou para o monte do sacrifício, o monte Moriá. Assim o Pai levou Jesus nos ombros para sacrificá-lo no Gólgota. No Gólgota. Você sabia que foi o Pai quem quis sacrificar seu próprio filho Jesus no Gólgota? Muitos alegam que quem sacrificou Jesus no Gólgota foi o diabo. Não foi o diabo coisa nenhuma, meus amados. Quem sacrificou seu próprio filho no Gólgota, no Calvário, foi o próprio Pai, o próprio Abba. Jesus perguntou ao Pai, antes de sofrer e passar pela prova do sacrifício. Olha que ele diz em Lucas 22, 41. Ele se afastou dele a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Jesus, né? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiando, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus pediu ao Pai: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, afaste de mim o calvário, o sofrimento, o sacrifício. E o que Deus respondeu? O que o Pai respondeu? Nada. Por quê? Porque foi o próprio Pai que decidiu que era necessário que o próprio Filho único passasse por esse processo, decidido pelo próprio Pai. Decidido pelo próprio Pai. Quando Eva e Adão
pecaram contra o próprio Deus. E para que se estabeleça a partir dali o plano de salvação. Que alguém deveria morrer, o próprio Filho único de Deus, para salvar muitos. No versículo 8, respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. No versículo 9, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Que tremendo, meus queridos. Mais uma vez, o Calvário não foi um lugar preparado pelo diabo. O Calvário foi um lugar preparado pelo Eterno, para que se torne um lugar propiciatório onde o sangue do inocente seria derramado para muitos em remissão dos pecados. Assim como Abraão preparou o altar do sacrifício para seu filho, assim Deus Pai preparou o altar do sacrifício para o seu filho Jesus. Primeiramente, meus amados, notamos que a obediência de Isaac foi absoluta. Isaac não questionou seu pai. Isaac obedeceu na perfeição. Mesmo sem compreender aquilo que estava acontecendo, confiou naquilo que o pai, Abraão, estava fazendo. A diferença entre Isaac e Jesus é que Isaac não estava entendendo o que estava acontecendo, mas Jesus sabia o que estava acontecendo e sabia perfeitamente que era necessário que o próprio Senhor seja sacrificado. E também Jesus não apresentou nenhuma resistência, assim como Isaac não apresentou nenhuma resistência em se colocar sobre a lenha. A Bíblia diz que Isaac foi amarrado. E é claro que Isaac via seu pai apresentar em várias ocasiões o sacrifício. Deus tinha ensinado a Abraão como sacrificar um animal. E não cabe dúvida de que Isaac foi ensinado pelo próprio pai como se sacrificava um animal e ofertava a Deus. E de repente, o que você acha que aconteceu na mente de Isaac? Aonde está o animal, papai? E o pai que conhece Deus, Deus proverá. Jeová Jireh. Jesus não questionou. Isaac não questionou. Veja a analogia. Pois a Bíblia fala em Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para um matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Em segundo lugar, notam que Abraão preparou
a lenha. O que representa a lenha? A lenha representa o madeiro, a cruz. A cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Abraão deitou Isaac sobre a lenha. Está em Gênesis 22:9. Amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha. Assim também, de uma certa forma, o próprio pai deitou seu filho no madeiro. Deitou seu filho na cruz com um propósito de salvar a humanidade. A Bíblia diz que Abraão amarrou Isaac. Por quê? Para que ele não saísse do propósito divino. Do propósito divino. Jesus não saiu do propósito divino. Inclusive, quando poderia ter oportunidade de ouvir do Pai, filho, eu vou te salvar. Jesus falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o Pai não respondeu, por quê? Porque Deus, o Pai, quis que Jesus prevalecesse no propósito divino. Como? De uma certa forma, de forma simbólica, Jesus foi amarrado. O cordeiro foi amarrado, mas as cordas do Pai foram amarras pela estricta vontade do Pai. Jesus não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. A sua própria vontade foi totalmente amarrada por cordas. Assim como Isaac foi amarrado, representando o sacrifício a si mesmo, Jesus foi amarrado. Jesus não tinha vontade própria, mas entregou sua vida e seu querer para o Pai. Isso é o sinal de uma total rendição ao Senhor Pai. A Bíblia diz em Romanos 12:1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentai-vos como sacrifício vivo. O que nós podemos extrair dessa lição? Se vocês querem fazer parte dessa aliança com Deus, é necessário que, assim como Jesus mostrou o exemplo de se sacrificar, de ser amarrado às suas vontades com corda e ser apertado para que nada dele opera, nada das suas vontades próprias, pois Paulo diz, nós, eu e você devemos também nos apresentarmos como sacrifício vivo, não morto, vivo. E esse sacrifício precisa ser amarrado, como nos tempos de Abraão. Vocês têm se apresentado como sacrifício vivo a Deus?
Vocês têm se deixado amarrar pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus? Existem amarras malignas que são feitas por Satanás. Essas amarras lhe impedem ser feliz. Essas amarras lhe impedem você serem liberto da impureza, liberto de uma doença que lhe aflige, liberto de uma depressão. Mas há-se umas amarras, existem-se cordas que o próprio Deus deseja colocar ao redor dos seus filhos. E essas cordas e essas amarras é para o bem de você. Que é uma forma simbólica de um filho que deve entender que para seguir os passos de Deus é necessário morrer, ser imolado para o mundo, queimar as gorduras do pecado, queimar as gorduras de tudo aquilo que ainda está vivo, mas que precisam, a partir de hoje, serem amarrados para que a vontade de Deus prevalecem em você e que para que nenhum de vocês se afastem, se escapem do propósito de Deus. Quando as cordas enrolam o seu corpo, trazendo desconforto, quando as cordas enrolam e apertam aquilo que não deseja ser amarrado, mas que deseja ser libertar. E eu lhe pergunto, como vocês reagem? Como vocês reagem quando Deus vem e faz com que as amarras trazem desconforto para que Deus cumpra seu propósito na sua vida? Vocês podem alegar, quando as cordas apertam minha vida, pastor, é difícil demais obedecer à vontade do Pai. Eu não consigo. Por quê? Porque você não entendeu o propósito de ser um cristão, de servir e amar a Deus. Não é satisfazer a sua vontade, não é trazer Deus no seu mundo, é Deus te trazer no seu reino. Mas para Deus te trazer no seu reino, é necessário que, assim como Isaac, assim como Jesus foi o exemplo simbólico em se deixar levar pelo Pai na cruz do Calvário, se deitar na lenha, assim Deus quer lhe ensinar que é necessário que nós nos apresentemos como sacrifício e deixemos as amarras do Pai, para que não seja a minha vontade, não sejam os meus desejos, mas a vontade do Pai que está no céu. O homem sem Deus não quer ser sacrifício. Ele quer ser livre de fazer o que ele quer da sua vida. Ele detesta as cordas e as rejeita porque quer viver uma vida com Deus. Isso não cabe dúvida, porém, sem obediência, sem restrições, sem princípios, sem perder para ganhar, sem morrer para viver. Mas eu preciso ser amarrado pelas cordas do Altíssimo.
Vocês creem nesse evangelho? Ou você decide seguir o evangelho que o deixará livre nas suas escolhas e dependência? Em Romanos 6, 2 diz assim: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Acredito que a nossa libertação final e definitiva, meus amados, acontecerá quando as cordas do Pai se enrolarão da cima da nossa cabeça até as pontas dos nossos pés, para que nada mais de nós tenha mais condição de se mexer quando se apresenta o dia que o velho homem quer aparecer. A sua vida, queridos, a sua vida será verdadeiramente entregue a Deus quando as cordas passarão sobre todo o seu corpo. E quando o Pai as apertarem com força suficiente para que você não venha usar a força do seu braço ou inteligência corrompida para se livrar delas. Os membros que nos fazem pecar devem serem amarrados pela corda do Pai. Deixem-se amarrar pelo Pai. Cede, não resiste à corda do papai. Não se escape do lugar do sacrifício, que possa dar o fim ao seu ego, que possa dar um fim à sua vida enrolada pelas amarras de Satanás. As amarras do Pai são necessárias. Mesmo o Cordeiro Santo precisou ser amarrado nas suas vontades. As cordas do Pai enrolando o Filho no Getsêmani foram apertadas de tal forma que lágrimas de sangue escorreram dos olhos de Jesus, mas Ele as aceitou. Vocês estão dispostos a viver esse Evangelho? Oremos o Senhor. Pai que está no céu, que essa vida, assim como Isaac foi levado, assim como Jesus literalmente foi levado na cruz do Calvário, que essa vida seja levado no caminho da crucifixão. Crucificar os desejos que não devem prevalecer. Crucificado. Imolar a maldade e o egoísmo. Imolar a prostituição, a homossexualidade, a pedofilia, a pornografia, imolar a idolatria de uma pessoa sempre atarefada por
tantas outras coisas e não tem tempo para ser o Senhor. Imolar o egoísmo, imolar a mentira, imolar as práticas que não agradem a Deus, imolar a mornidão. Se realmente estão dispostos a imolar todas essas coisas, primeiro aceitas as amarras do Senhor. Deixem que o orgulho morre, a sua intelectualidade às vezes tropeça a revelação da palavra, a dureza de um coração que pensa saber, mas talvez não sabe nada e precisa aprender do início. Porque o que lhe faz ser um homem apresentado como sacrifício não é o quanto você sabe, conhece da Bíblia, é o quanto você a pratica. Cada vez que você está disposto a subir o Monte Moriá e assim aceitar que a palavra seja aquilo que restringe sua vida. Quando tu aceita que ela seja e aperta teu ego, teu corpo, tua alma e teu espírito. E no nome de Jesus, meu Senhor, faça com que essa oração seja vivida na vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus. Amém.